Olá, sexto ano. Hoje a gente vai fazer algo diferente, tá bom? Eu já passei muitos conteúdos para vocês e hoje a gente vai fazer uma atividade avaliativa número 1, parte 1. Porque como nós temos muitos assuntos, nós vamos dividir as tarefas, né, para vocês não se confundirem, para não ficar muito cansativo para vocês. Então, eu vou fazer uma outra atividade, outra oportunidade. Então, essa atividade é a atividade 1 que vale nota. Vamos às regras. Então, essa atividade avaliativa tem regras, né? Você vai escrever perguntas e respostas no caderno. Não pode escrever só as respostas, tá bom? Você vai escrever o cabeçalho que contenha todas as suas informações, o seu nome, o nome da escola, tá? A sua série. Se passar de uma folha, assine seu nome em cada folha. Ou seja, se a sua atividade deu 3 folhas, você vai fazer o cabeçalho na primeira folha e assinar o seu nome nas outras folhas para que o seu trabalho fique bem identificado e ser melhor para quando for corrigir, certo? Eu só recebo dia 2/6. Hoje é primeiro. Vocês têm todo dia 1º, dia 2, até a noite vocês podem me entregar, porque eu vou corrigir através de um vídeo dia 3. Então, não é justo você fazer depois a correção. Então, você tem que me entregar a atividade até dia 2/6, certo? A foto com a atividade deve ser enviada para o meu privado do WhatsApp, uma foto legível, sem rasuras, um trabalho bem organizado, né? Letra bem legível, a foto bem legível, para que você tenha uma boa nota. E o seu desempenho também vai valer nota, né? A sua organização. Então, essa atividade vale nota de acordo com o seu desempenho. Vamos para a primeira questão. Almir fará entregas de sacos de cimento para uma construtora em seu bairro. Antes da entrega, ele fez as anotações da quantidade total de sacos conduzidos, 9 mais 99 mais 999. Então, esse resultado pode ser expresso de que forma? A dica é, você vai somar isso aqui e o resultado vai ser um número par, um número ímpar, ou um número múltiplo de 7, ou um número divisível por 5, ou um número misto. Então, você vai marcar uma das alternativas, tá bom? Essas questões aqui são de interpretação. Vocês não podem apenas pegar continhas e sair resolvendo. Vocês têm que ter um nível de questão mais avançado, um texto, uma situação para que vocês possam resolver, tá bom? Segunda questão. O total de sacos de cimento conduzidos por Almir foi de 9 mais 99 mais 999. Esse número pode ser dividido por, tá bom? É a mesma expressãozinha, mas é uma outra pergunta. O resultado dessa operação é um número, pode ser um número dividido por múltiplo de 2, múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 3 ou múltiplo de 4. Então, você vai ver aí qual o resultado, tá bom? Você vai marcar apenas uma questão. Terceira questão. Aqui nós vamos envolver termos da divisão, certo? O professor de matemática passou para seus alunos a seguinte questão. Ele disse que o divisor é 12, o quociente é 8 e o resto é 5. Qual é o dividendo? Então, se você tem aqui os termos da divisão, tá faltando quem? O dividendo. Então, se você tem os outros, com certeza você vai achar o que está faltando, que é o dividendo, tá bom? Faça a continha. Veja aí onde fica cada termo desse, tá? O quociente é o resultado, sobrou 5, tá? Veja aí quem é o dividendo. Quarta questão. Sabendo que a distância entre as covas de mudas são iguais, calcule a fração correspondente à soma de A mais B mais C mais D. Então, a gente está vendo que essas distâncias, elas são iguais, tá bom? Distâncias iguais. Cada distância dessa mede 1/2, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma fração. Olha ela aqui, ó. Em alguns livros vocês vão ver dessa forma, mas vocês já conhecem que pode ser expressa assim, tá bom? 1/2 é uma fração, assim como 3/2 também é uma fração, 4/3 também, só tá em formato diferente, certo? Então, a soma de A, B, C e D dá que valorzinho desse aqui? É uma soma, tá? De A até D, certo? Quinta questão. Ana adora batatas fritas. Sempre que pode, compra as batatas em embalagens especiais para entrega em domicílio.
como aqui você pode ver aqui a seguir, né? Como que pode ser visto a seguir. Então, isso aqui a gente vai falar de planificação. Olhando para essa caixa aqui, qual dessas planificações você acha que representa essa caixa de batata frita? Será que é a letra A, B, C, D ou E? Então, aqui é bem fácil, só você prestar atenção ao formato que você vai acertar, tá? Esse assunto de planificação já foi dado para vocês. Sexta questão. Usando o conceito de divisibilidade que a gente já estudou, voltem aí, né, os outros assuntos, vocês vão ver o assunto divisibilidade e respondam, né? Por exemplo, 1809 é divisível por 3? Você vai escrever sim ou não, tá? Até a letra F, sim ou não. 784 é divisível por 7? Sim ou não, tá bom? Sétima questão, a mesma coisa. Responda sim ou não se 1000 é divisível ao mesmo tempo por 5 e por 8. Prestem atenção o que a pergunta está querendo. Ele está dizendo que 1000 é divisível ao mesmo tempo, tá? Para você dizer que é sim, tem que ser ao mesmo tempo divisível por 5 e por 8. Se for divisível só por 5 e não por 8, você tem que colocar não, tá? Ele quer ao mesmo tempo os dois números divisíveis por 1000, tá bom? Oitava questão. Qual é o número que dividido por 22 tem por quociente 17 e o seu resto é o maior possível? Prestem atenção, tá bom? Esse número é dividido por 2, dá por quociente 17, certo? Resultado 17. Mas sobra o maior resto possível. Se você pegar cada um desses e dividir por 22, aquele que sobrar mais resto é a nossa resposta, tá bom? Ele vai ter o maior resto possível. Faça na calculadora, é bem mais prático, vai dar um número grande, então eu vou deixar aí vocês ficarem aí fazendo na calculadora a oitava questão, certo? Nona questão, V ou F. Essa informação da letra A é verdadeira ou falsa? 48 é divisível por 2, 3 e 6 ao mesmo tempo. Prestem atenção, se for divisível só por 2, então não é ao mesmo tempo por 3 e por 6. Então, é uma alternativa falsa, por exemplo, né? Vejam aí se é verdadeira ou falsa. 35 é divisível por 5? Será que é? 54 é divisível por 8? Será que 121 é divisível por 11? Então, V ou F aí, tá bom? Vejam direitinho, façam as continhas e assinem V ou F. A 10ª questão é uma questão que parece complicada, mas do jeito que eu vou explicar, vocês vão acertar, certo? O dobro da metade dessa raiz de 4.096, é? Acho que ficou uma dúvida, né? Deve ser assim muito complicado entender essa questão, mas vamos começar de trás para frente? Primeiro você vai resolver a raiz. Qual é a raiz de 4.096? Vou dar uma pista. É um número grande, maior do que 30, tá bom? Comecem aí a fazer as continhas para saber qual é a raiz de 4.096. Achando a raiz de 4.096, você vai achar a metade desse número. Por exemplo, se deu 30, qual é a metade de 30? 15. E o dobro de 15? 30, entendeu? Então, você vai resolver essa questãozinha começando do fim até o começo. Primeiro acha a raiz, depois a metade desse número e depois o dobro desse número, tá bom? 11ª. Resolva. Bem aqui nós temos potenciação. Tá? Você vai aqui resolver cada uma, não esquecendo dos sinais. 7 elevado a 2 é quanto? Mais. 3 elevado a 2 é quanto? Aí menos. 5 elevado a 2 é quanto? Então, juntando todo mundo dá um resultado final. Não esqueçam aqui dos sinais e resolvam aqui, tem um resultado final, certo? 12ª. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Temos aqui as respostas e aqui as opções. Por exemplo, é sempre a unidade, tá? O que quer dizer isso? Ele quer dizer que o resultado dá sempre 1, né? Qual desses aqui o resultado dá sempre 1? Qual desses tem um quadrado perfeito? Já expliquei o que é quadrado perfeito. O único caso de potência ser 0, qual desses casos aqui o resultado é 0? Qual desses casos aqui o resultado é 1? Então, vejam, analisem e respondam, tá bom? Com A, B, C ou D, aqui nessa outra coluna. Temos aqui a última questão.
Vejam que é um texto enorme, mas é bem simples, não é complicado. Caio comprou 2 potes de sorvete, cada um com a mesma quantidade. Um dos potes estava dividido igualmente em 3 sabores, chocolate, creme e morango. Outro pote dividido igualmente em 2 sabores, chocolate e baunilha, tá? Ele quer saber aqui a fração correspondente ao chocolate. Do primeiro pote era de 1/3 e do segundo pote 1/2. O que ele quer saber? Calcule em fração a quantidade total de chocolate que Caio levou para sua casa. Na verdade, a pergunta está aqui, ó. Isso aqui foi mais um texto explicativo, mas a pergunta está aqui. Eu quero saber se você vai fazer uma operação, é uma adição ou é uma subtração, multiplicação ou divisão. Você vai pegar essas duas frações e ver aí o que você vai fazer com o chocolate de Caio aí, o que aconteceu e vai marcar uma das alternativas aqui ao lado, tá bom? Então é isso. Se vocês sentirem dificuldade, tá? Me procurem no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês, vou orientar e eu espero que todo mundo tire uma boa nota, tá bom, gente? Tchau, tchau. Beijo da Tilane.